Olá, no Saúde em Pauta desta semana vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19. A vacina oferece proteção contra o coronavírus, além de ajudar a proteger outras pessoas a ser considerada a ferramenta mais importante para encontrar uma saída para a pandemia que estamos vivendo. Além, é claro, do nosso quadro Beleza em Foco apresentado pela Érica Aires. Então fique comigo, Saúde em Pauta desta semana está no ar. As vacinas preparam o seu corpo para combater uma infecção, vírus ou doença específica. Vacinas contêm fragmentos inativos ou enfraquecidos do organismo que causam uma doença e que poderão desencadear uma resposta. Isso faz com que o sistema imunológico do corpo reconheça o invasor e produza anticorpos para combatê-lo. É improvável que você fique muito doente, mas uma parcela das pessoas pode sentir efeitos colaterais, na maioria das vezes, coisas como os braços doloridos ou febre temporária. Agora, no Saúde em Pauta, teremos a participação da doutora Keila Freitas. Ela é infectologista e vai tirar todas as dúvidas e entender melhor como está funcionando a vacinação contra a Covid-19. Eu sou a doutora Keila Mara de Freitas, médica infectologista, e eu quero conversar com vocês sobre algumas dúvidas frequentes que eu tenho recebido sobre as vacinas que vão começar a ser distribuídas contra o coronavírus. A primeira pergunta é sobre o quanto tempo após a vacinação é possível se ter uma resposta imunológica. Quanto tempo após a vacinação a gente já fica protegido do vírus. Isso ainda não se tem bem ao certo o tempo exato, mas de forma geral a gente espera aí um mês após a primeira vacina, após a primeira dose, para o sistema imune ter essa maturação e poder ter um pico de anticorpos e ser mais eficaz em sua proteção. Quem teve a doença deve tomar a vacina, mesmo aquelas pessoas que teve formas mais leves da vacina, estão suscetíveis a ter infecção pelo coronavírus novamente, por dois motivos. Primeiro, depois que se cria os anticorpos, depois que a gente tem o contato com o vírus, ficando doente ou não, tendo quadro grave ou não da doença, depois que o corpo se recupera, nós criamos anticorpos. É justamente pela criação desses anticorpos que o nosso organismo vai se recuperando. Existem dois tipos de imunidade, a imunidade celular e a imunidade humoral. A imunidade humoral é a criação de proteínas, que são os anticorpos, que nós conseguimos medir no exame de sorologia, aqueles exames de IgA, IgG, IgM. Pois bem, esses anticorpos, essas titulações, elas demoram um tempo para aparecer e também demoram um tempo para desaparecer. Algumas pessoas têm um tempo curto com picos altos de anticorpos, ou seja, após algum tempo, algumas semanas, alguns meses, os níveis de anticorpos começam a cair. E com o passar do tempo, com os anticorpos mais baixos, esse nível de proteção também vai diminuindo. Por outro lado, nós temos o anticorpo de tipo celular, que não é medido nesse exame de sorologia, mas ele está lá. Então, tem algumas pessoas que a sorologia
demora a positivar ou mesmo não chegam a positivar a sorologia, e não significam que não tem uma certa proteção, porque ela tem esse anticorpo de tipo, essa imunidade celular, que é o anticorpo de linfócitos T específicos. E o que acontece, mesmo que a pessoa não tenha essa resposta no exame de sangue, ela vai ter essa resposta de proteção quando tiver o contato com o vírus, mas não temos como saber quanto tempo e nem como medir isso. E por isso que sempre que um paciente meu se cura do coronavírus, a minha orientação a termos de prevenção é que ele haja como se não tivesse tido contato com o vírus ainda, que é o mais seguro. Além disso, mesmo que eu tenha altos níveis de anticorpos no sangue, esses anticorpos são específicos. Então, se eu tiver contato com uma cepa diferente do vírus, esses meus anticorpos não vão ser capazes de me proteger. É por isso que, mesmo aquelas pessoas que já tiveram doentes ou que tiveram contato com o vírus selvagem, com o coronavírus, devem se vacinar. Obviamente que essa vacinação será realizada num segundo momento, porque a prioridade neste momento será para aquelas pessoas que ainda não tiveram doenças pelo coronavírus e fazem parte de grupos de risco para ter complicações da doença. Nós aqui no Brasil vamos ter disponíveis neste primeiro momento duas vacinas diferentes: a vacina de Oxford e a vacina Coronavac, desenvolvida junto com o Butantan. Bom, o mais importante disso é dizer que as duas vacinas são igualmente seguras e são igualmente eficazes, principalmente para aquilo que mais nos interessa, que é prevenção de quadros graves da doença. Mas elas têm formas diferentes de alcançar esse objetivo. A vacina de Oxford, como que ela funciona? Ela usa pedaços, proteínas virais, que são colocadas num outro vírus, que é o adenovírus, que é um vírus respiratório, que é modificado laboratorialmente para causar ainda menos doença do que o que ele já produz, que não é um vírus que causa quadros graves respiratórios, mas ele é modificado em laboratório e expressa proteínas específicas do SARS-CoV-2. Então, esse é como uma quimera. Esse vírus ele serve como um transporte para apresentar ao sistema imune esse antígeno, que é essa proteína do coronavírus. Já a vacina do Butantan, a Coronavac, ela é totalmente diferente. Ela é só do coronavírus, mas do SARS-CoV-2 morto ou inativado. Ou seja, nenhuma dessas duas vacinas conseguem causar a doença do Covid-19 na pessoa que as toma. Depois da vacinação, é importante que, mesmo vacinados, tenhamos cuidados com o isolamento social, uso de máscara, higienização de mãos, todas as medidas sanitárias que nós temos tomado para evitar a contaminação do coronavírus devem permanecer. Isso porque, primeiro, a vacina tem um tempo para fazer o seu efeito. Segundo, este efeito não é de 100% em todas as pessoas. E terceiro, sempre pode haver novas variantes aí do vírus, novas cepas circulando.
Por isso, e outra coisa, estamos num momento ainda de pandemia, então, por mais que a vacina já comece a ser distribuída, ainda vamos estar longe do momento em que vamos poder dizer que saímos da fase de pandemia, da fase crítica. Então, todo cuidado é pouco, e mesmo vacinado, nós temos que seguir com todos estes cuidados. É importante a gente saber que a vacina, ela é o meio para nós sairmos desse pesadelo, mas ela não vem para erradicar o coronavírus. O coronavírus será um vírus em que a gente vai conviver, com o qual nós vamos conviver, assim como convivemos com o vírus da influenza. Então, a vacina não vai, de um dia para a noite, fazer com que desapareça o coronavírus, mas sim chegará a níveis mais baixos, com níveis de transmissão bem mais baixos do que o que está tendo agora, e com a maioria das pessoas vacinadas, mesmo aquelas que chegarem a ser infectadas, terão quadros mais brandos da doença. Cada pessoa reage de uma forma diferente ao vírus. O sistema imune de uma pessoa não é igual ao de outra. E por isso, por mais que a pessoa não tenha uma doença de imunidade baixa, ela pode ter uma resposta menor a uma vacina que a outra pessoa, mesmo sem ter comorbidade. Por outro lado, pessoas que têm doenças que levam à queda da imunidade terão uma resposta ainda menor, mas sempre será protegido pela vacina. Ainda que pegue a doença, será sempre melhor ter a vacina que ter o primeiro contato com o vírus selvagem. Quantas pessoas, que porcentagem da população nós precisamos vacinar para se ter aquela imunidade de rebanho? Isso, sabemos que pelo tipo de vírus, vírus respiratórios em geral, nós precisamos de um mínimo de 60% a 70% de vacinação da população em geral, para que tenhamos o efeito da imunidade de rebanho. O que é a imunidade de rebanho? A partir do momento que eu vacino a maior quantidade de pessoas, mesmo aquelas pessoas que por alguma razão não tenham se vacinado, que tenham contraindicação à vacina, também estarão protegidas. O alvo de vacinação com o qual trabalhamos é 90% da população em geral, porque sabemos que quanto maior a quantidade de pessoas vacinadas, mais eficaz será a proteção a nível de população. E sabemos também que poucas pessoas não podem se vacinar por diversos motivos, ou mesmo pessoas que se vacinam, mas que não têm 100% de resposta. Então, essa resposta também é aumentada a partir do momento em que ela tem menos contato com o vírus, ou seja, a chance de adoecer, de se infectar é menor. Mas o mais importante no caso do coronavírus será não a quantidade alvo de pessoas que vamos vacinar, e sim a consequência desse número de vacinação nos hospitais. Nós precisamos vacinar, e vamos dizer que atingimos a imunidade de rebanho quando finalmente o número de pessoas com quadros graves, a quantidade de pessoas internadas em hospitais por conta do coronavírus não for mais uma quantidade preocupante, não for um problema no sistema de saúde. Nesse momento vamos estar tranquilos com relação ao alvo de vacina, seja 60, seja 70, seja 80. Agora vamos para um breve intervalo e não saia daí, voltamos já com mais Saúde em Pauta. A NET tem a banda larga mais rápida do Brasil. É comprovado pelo Speed Test. Peraí, se a minha internet é mais rápida, eu vou ser a mais rápida no game?
Por que não? É ultra velocidade. E a nossa live aqui vai ser um furacão! Sim, mas deixa o ventilador ligado. A gente só não faz cabelo voar. Ainda. Vem pra NET, comprovada mais rápida do Brasil. Pra você. Multitela é NET. Na Fábrica de Abdômenes você encontra os melhores tratamentos de estética corporal e facial de forma personalizada, como laser terapia, drenagem, limpeza de pele, botox e muito mais. Agende sua avaliação nos telefones 62 99 27 16 797 e 62 99 39 32 35 9. Endereço: Avenida V1, quadra 32, lote 1, sala 3, Conjunto Santa Fé, Aparecida de Goiânia. Coloque sua beleza e bem-estar em primeiro lugar. Na Fábrica de Abdômenes, saúde e estética você pode. Estamos prontas para te atender. A Prefeitura de Goiânia e os municípios da região metropolitana prorrogaram por mais 7 dias as medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19. A única forma de reduzir a contaminação é diminuindo temporariamente a circulação de pessoas na nossa cidade. Também ampliamos a fiscalização nas ruas e nos terminais do transporte coletivo. Vivemos hoje o pior momento da pandemia em nosso país, e ignorar isso é colocar em risco a vida da nossa população. Quanto mais evitarmos a circulação de pessoas nas ruas por agora, mais rápido retornaremos nossas rotinas. Nos últimos 2 meses, a Prefeitura abriu 118 leitos de UTI exclusivos para a Covid e alcançamos o maior número de UTIs ativas da história. Mas sem medidas de restrição, o vírus continuará avançando e tirando vidas. A taxa de ocupação das UTIs chegou quase ao limite da capacidade mesmo com a ampliação dos leitos. Estamos travando uma verdadeira guerra contra a Covid-19, mas somente juntos venceremos esse mal. Você pisou na bola e ele apareceu de novo na sua vida. Ô Goiás, dengue aqui não. É tanta sofrência por causa de um mosquito. Eu não aguento mais viver nesse perigo. Se a dengue é problema, eu vou botar pressão. Barulho de mosquito não é hit no verão. A dengue não pode virar hit no verão. Além de se proteger do coronavírus, faça sua parte. Não deixe água parada e combata o mosquito Aedes aegypti. Governo de Goiás. Estamos de volta com Saúde em Pauta e está na hora do quadro Beleza em Foco. Nossa apresentadora Érica Aires recebeu a doutora Antoniela Mendanha para falar sobre as intercorrências nos tratamentos estéticos. Está muito bacana, viu, gente? Então vamos assistir. Pode entrar o Beleza em Foco. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao Beleza em Foco desta semana. O nosso momento de falar sobre saúde, bem-estar e autocuidado. E é claro, a sua companhia é sempre muito especial e importante para mim. No quadro de hoje, vamos trazer a biomédica e coordenadora do INPOS, doutora Antoniela Mendanha. Ela é especialista em um assunto super importante e pouco falado por aí: as intercorrências que podem surgir decorrentes de procedimentos estéticos. Pois é, pessoal, infelizmente, é comum termos problemas durante ou após tratamentos estéticos. Você aí de casa já pode ter passado por isso, ou até mesmo conhece alguém que já passou. Você já viu alguma notícia no jornal relacionada a isso, não é mesmo? Tenho certeza que sim. Por exemplo, uma queimadura após um peeling, uma alergia provocada por algum produto ou um processo inflamatório ou infeccioso após um procedimento invasivo. Bom, o mais importante, caso isso aconteça, é saber que temos recursos para amenizar ou até mesmo resolver o problema. Vamos conversar com quem entende bem deste assunto? Então vem comigo, porque começa agora mais um Beleza em Foco para você. Bom, e como eu tinha dito, está aqui comigo hoje a doutora Antoniela Mendanha, uma especialista, uma expert nesse assunto. Doutora, desde já agradeço a sua presença, queria que você se apresentasse. Muito obrigada pelo convite.
Estou muito contente de estar aqui falando sobre esse assunto que é extremamente importante. Eu sou Antoniela, eu sou biomédica, eu sou especialista em saúde estética e anatomia funcional. E eu sou mestre em genética. Pois é, pessoal, hoje o papo de qualidade aí para vocês. Então vamos lá. Bom, doutor, eu imagino que quando nós falamos em intercorrência, logo vem na cabeça do nosso telespectador, isso é culpa do profissional? Na verdade, intercorrência não é erro. A intercorrência ela é algo que pode ser inerente do procedimento. Certo. Sim, tem momentos onde o profissional pode ter errado, sim. Mas também pode acontecer do paciente não ter detalhado algum caso específico de saúde que ele tem. Mas é muito importante o paciente entender que intercorrência pode ser do corpo, pode ser da técnica, variação anatômica. Então, nem sempre, na maioria das vezes, não é culpa do profissional. Certo. Então, para você que está em casa, fica a dica. Além de um bom profissional, é claro, tem outras variáveis que devem ser analisadas. Bom, tem uma outra perguntinha aqui para você. Quais são as principais causas de problemas nos tratamentos estéticos que você tem identificado? Todos os procedimentos, eles podem acontecer. Limpeza de pele, o paciente pode ter uma alergia, algum ativo, né? Porém, os procedimentos injetáveis, eles são os maiores causadores de intercorrência. Correto. E na maioria das vezes, as intercorrências mais sérias. O Botox, toxina botulínica, né? Sim. Aplicado em um músculo errado, ele pode causar a queda desse músculo, que é o que nós chamamos de pitose. Às vezes cai a sobrancelha, às vezes cai a pálpebra. Dá para corrigir, né? A toxina botulínica, até com o passar do tempo, ela vai perdendo seu efeito. Correto. Então, a intercorrência mais séria que nós temos é com preenchimento. Porque se o preenchedor ele for colocado dentro de um vaso, ele pode causar uma oclusão. O sangue não passa e aquele tecido posterior, ele vai ficar sem irrigação e ele vai sofrer uma isquemia. Se isso não for tratado muito rápido, esse tecido pode vir a necrosar. Certo, então é o que mais sério pode acontecer. Sim. Correto. Bom, e quais seriam as formas de tentar amenizar de uma forma geral intercorrências? Você já falou da questão do bom profissional, o que mais você deixa de dica para quem está nos assistindo? É muito importante que o paciente ele escolha um profissional que seja habilitado, né? E isso a gente pode pesquisar junto ao conselho de classe dos profissionais. Sim. E além de ser habilitado na técnica, esse profissional ele precisa estar preparado para identificar uma intercorrência, caso aconteça, e principalmente para saber fazer esse manejo, fazer essa resolução, né? Correto. Porém, é muito importante também que no momento da anamnese, daquela consulta, o paciente ele não esconda nada. Porque algumas vezes acontece da intercorrência ser por uma doença pré-existente ou um processo alérgico que esse paciente tem e ele não relatou para o profissional. Sim, então sempre vamos contar a verdade para o profissional, né? Para que ele possa de verdade analisar, né? Para que você fuja ao máximo de passar por uma intercorrência. Bom, quanto ao paciente, você acabou de falar para a gente que ele também pode e deve ajudar. Sim. E é de suma importância, Sim. né? Contar para o seu profissional tudo aquilo que realmente é o seu histórico, tanto de doenças como alergias que você já teve, enfim. Tudo faz parte da ficha de anamnese do seu paciente, né? Bom, é mais comum ocorrer na parte do facial ou do corporal? Facial. A face, ela é extremamente vascularizada, né? E ela tem muitas terminações nervosas e é um pouco mais superficial. No corpo nós temos mais tecido adiposo. Então é muito mais comum intercorrências da face. Até porque a face é que nós preenchemos em maior quantidade, colocamos toxina botulínica, fios, então é muito mais comum nos procedimentos faciais. A famosa harmonização orofacial que tanto, né, está na moda, que tanto se faz por aí, né, e que vira e mexe nós acabamos vendo nos próprios jornais, nas notícias, intercorrências graves, né? Sim. Certo. É possível amenizar ou mesmo reverter uma intercorrência grave? Todas as intercorrências, elas são passíveis de serem resolvidas. Mesmo o preenchedor, que eu comentei que é a intercorrência mais grave, se o profissional ele observar, ele souber identificar aquela isquemia, aquele nódulo, qualquer coisa que pode ter acontecido, ele consegue sim reverter. Por exemplo, o ácido hialurônico, ele tem uma enzima, que é a hialuronidase. Então, a qualquer momento que eu observo qualquer intercorrência
Com esse ácido hialurônico, que é o mais usado para preenchedores, eu consigo colocar a enzima e fazer essa reversão. Porém, é muito importante que a gente não banalize a enzima, né? Sim. Porque ela também pode causar um processo alérgico. Então, o profissional ele precisa saber quando usar, se precisa usar, ou se ele pode resolver de alguma outra forma. Ozonioterapia, o laser vermelho, às vezes uma massagem. Então, existem outras formas antes de partir para a enzima. Nós temos alternativas, Sim. então, né? Uhum. Que bom. E acho que como você bem colocou, quanto mais cedo identificada essa intercorrência, mais fácil de resolver e menos sequelas nós podemos deixar no nosso paciente, né? Exatamente. Então, importante que o profissional o oriente pós-procedimento, caso venha sentir algum desses sintomas, né, que imediatamente entre em contato, né, para que as coisas possam ser resolvidas de uma maneira mais rápida. Sim. Né? Daí a importância do termo de consentimento, né, nos Exato. procedimentos estéticos e do profissional realmente passar todas as informações, até para que a pessoa se sinta segura. Nós trabalhamos com alguns documentos que eles são de extrema importância. É na anamnese, né, naquela ficha de avaliação, que a gente descobre possíveis variáveis do paciente que gerariam uma intercorrência. Nós temos o termo de consentimento livre e esclarecido, onde a gente precisa falar para o paciente todos os riscos para que ele decida se ele quer fazer ou não. Sim. E principalmente as orientações pós-procedimento, porque na orientação o paciente sabe se aquilo que está acontecendo com ele é algo que é normal, um hematoma, um edemazinho, ou se é algo que ele precisa relatar para o seu profissional. Mas é muito importante a gente entender que o profissional da área da harmonização, principalmente, ele tem que ser muito atento ao paciente. Porque às vezes acontecem sinais, um branqueamento da pele, né, que seria um sinal de isquemia, que o paciente não consegue identificar. Então, o profissional ele precisa ser muito atento, pois uma isquemia ela pode resultar em uma necrose se faltar sangue no tecido. Então, tem que ser resolvido muito rápido. Entendi. E vamos lá, que eu acho que o pessoal de casa aí gosta de uma toxina botulínica. Vamos dar o exemplo da toxina, que eu acho que é bem clássico e acontece muita intercorrência, né? Sim. Igual você explicou, a própria pitose, né? De uma musculatura, o olhinho fica mais baixo que o outro, ou uma sobrancelha está mais arqueada que a outra. Nesse caso do Botox aí, o que a gente pode estar fazendo? A gente sabe que ele vai sair com o tempo naturalmente, mas se a gente quiser acelerar esse processo. Sim. Não existe nenhuma técnica, né, comprovadamente científica que a gente vá fazer essa musculatura voltar mais rápido. Porém, na prática clínica, eu observo que 2 procedimentos têm um resultado para amenizar, fazer com que a toxina, né, ela perca o efeito mais rápido e o músculo volte, que é o infravermelho, me dá bons resultados, e o ozônio, a ozonioterapia. Entendi. Então, aí, para você de casa, já viu, né, já aconteceu com você, às vezes você precisou ficar passando todo aquele período, né? Tem uma maneira de você conseguir acelerar um pouquinho o processo, né? Sim. Então, é importante que a gente saiba. Ok, então, doutora, eu agradeço muito a sua presença, eu tenho certeza que foi esclarecedor para todos que estão em casa. Sei que seu tempo é corrido, né? Reservou esse momento para estar aqui conosco. Quero te receber aqui outras vezes com outros temas, com certeza, né? E quero que você se despeça, deixe os seus contatos aqui para o pessoal também. Eu agradeço muito o convite, principalmente a escolha do tema, porque mais importante do que só preencher, né, só harmonizar, o profissional ele precisa estar muito preparado para caso ele tenha uma complicação que a gente chama de intercorrência. Então, a escolha do tema foi muito pertinente, eu agradeço muito pelo convite e agradeço a você que está acompanhando. Então, gente, vocês viram, né? Como ela disse, muito mais importante do que um procedimento dar certo é você saber dar um suporte para o seu paciente quando ele não dá certo. Né? Então, espero que vocês profissionais que nos assistiram, você como paciente que nos assistiu, que tenha servido para você aprender um pouquinho mais. O Beleza em Foco vai ficando por aqui mais uma vez e, é claro, eu vou te esperar no próximo encontro. Muito obrigada pela participação, Érica. Semana que vem ela volta com mais Beleza em Foco para vocês. E olha só, eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que a vacinação já está acontecendo, viu?
Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde aqui de Goiás. E não custa nada lembrar, se puder, fique em casa, evite aglomerações e faça sempre o uso do álcool em gel. Vamos agora evitar aglomerações, gente, agora que está também no período de vacinação, né? Já estamos tão perto, já estamos nesse período de vacinação, vamos fazer de tudo para que os casos de Covid diminuam e nós possamos aí seguir as nossas vidas. Semana que vem tem muito mais saúde em pauta para vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau!